Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya mohara tidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, com os slokas número 7 e 8. Não. Com os slokas número 9 e 10. A gente já viu o 7 e o 8. Então, a gente está explorando aqui o Rutucharadhyayam, né, o capítulo das mudanças sazonais e das rotinas sazonais. Ele já explicou um monte de coisa pra gente, né? Já explicou como no inverno os seres humanos ficam mais fortes, como no verão eles normalmente ficam mais fracos, como no inverno a gente tem uma tendência a ficar com um poder digestivo, inclusive, tão forte, que se você não se alimentar direito é capaz de você perder tecido, né, muscular, tecido corporal de forma geral. E aí agora ele vai continuar embalando a gente nesse tema aí, adicionando mais uma demão de conhecimento a respeito das mudanças das estações. E os slokas número 9 e 10, eles dizem o seguinte: Dairghyani shata metarhi pratareva bhubhukshitaha avashya karyam sambhavya yatoktam shelayedanu vatagnatailairabhyangam murdnitailam vimardanam niyudam kushalaisardham padaghatam chayuktitaha. Então, ele está começando a dar algumas regrinhas, né? Dairghya nisha nametarhi. Então, etarhi, nesse período que a gente está narrando aí, né, do frio, né, que está apertando, no sloka anterior a gente estava falando de como o frio aumenta, né, o processo de fome e tal. Ele fala, etarhi, né, nesse período aí, Dairghya Nishana, então as noites mais longas, né? Nishana são as noites, Nishi é um sinônimo de Ratre, né? Que seria Ratral, mas Nishana é o plural aqui, digamos assim, de noites. Elas são Dargyat, então elas são mais longas, né? Prataha eva bubukshitaha, então Prataha é o período onde o sol nasce, no qual o sol nasce. Então logo de manhãzinha, Eva também, bubukshitaha, a pessoa pode chegar a ter fome. O que é interessante é que o uso da palavra Eva significa que normalmente os seres humanos não têm fome de manhã. Mas como a noite ela é mais longa no período do inverno, na hora que a pessoa acorda já está mais tarde. E aí, além de já estar mais tarde, o fogo digestivo já está mais forte, então é capaz da pessoa ter fome até logo de manhã cedo. Ele não está falando claramente, mas ele está sugerindo um conceito que eu compreendo e aplico muito na minha clínica, que é muito difícil um ser humano acordar com fome. De forma geral, né, numa estação normal, como no Brasil, por exemplo, nos estados que não tem muita variação, né, de horário no inverno, a pessoa acordar às 5 da manhã e já comer 5 e meia, 6 horas, não é muito comum, entendeu? O que ele está sugerindo aqui, principalmente porque ele usa a palavra Eva, então inclusive também é quase uma surpresa, né? Quase dizendo, a noite é tão longa e o Agni está tão forte que até as pessoas acordam com fome. Olha que loucura. É uma época do ano muito diferente do normal. E a gente, na nossa cultura, muitas vezes acorda e come direto e acha que isso é o mais comum de todos, né? Ele está parecendo sugerir que acordar com fome não é comum. Só é comum se você tiver uma noite muito prolongada e num ambiente muito frio. E aí você já acorda mais tarde, naturalmente. Você tem que acordar 1h30, 1 hora antes do sol nascer. E esse fator ele muda, né? Dependendo da época do ano. O que para muitas pessoas gera dúvida. Ah, Matheus, eu moro na Finlândia e aqui eu fico o ano inteiro no escuro, metade do ano no escuro. E aí? Então não tem Brahma Muhurta ou Teste? Posso dormir até a hora que eu quiser? E realmente a lógica do Brahma Muhurta, tô aqui misturando, não quero confundir vocês, mas só para vocês entenderem, porque isso tudo vai junto, né? Então tudo que a gente aprendeu no capítulo 2 formou uma base para você expandir no capítulo 3. Então, aqui você precisa entender, o Brahma Muhurta, ele altera junto com a estação do ano, né? Mas aqui na Índia, isso não é tão grave, porque a gente está muito perto do Equador, né? O sul da Índia bate quase no norte, né? Bate quase no Equador, então a gente é um país também tropical, só a diferença de trópico, né? Mas não dá para levar essa lógica para o norte da Rússia, por exemplo, porque você vai ter um nascer do sol às 3 da tarde, e aí o Brahma Muhurta é 1h30 da tarde, ou 2 horas da tarde.
Aí complica, né? Acho que não é muito isso que ele está dizendo. Mas, considerando países, regiões mais tropicais, como no inverno o sol nasce um pouco mais tarde e você tá com mais fome, você é capaz de ter fome até na hora que você acorda. Olha só. E aí ele continua. Avashyakaryam sambhavya yatoktam shilayedanu. Então, avashyakaryam, então avashya significa indispensável, né? Karyam, as práticas que são indispensáveis. Que práticas que são indispensáveis? Yatoktam, que a gente já mencionou, que a gente já falou anteriormente. Sambhavya, provavelmente, é provável, né? É provável. Shilayedanu é o verbo aqui. Shilayedanu significa que você deveria fazer uma prática constante de alguma coisa que ele vai ter que falar agora pra gente o que é. E ele continua e fala: Vatagnatailai abhyangam murdnitailam vimardanam niyudam kushalaihi sardham padagatam cha yuktitaha. Então ele fala uma série de coisas que você deveria fazer. A gente já mencionou algumas coisas que você deveria fazer. Então no capítulo de Dinacharya ele já mencionou várias coisas que você deveria fazer todo dia. Então as coisas que são avashyakaryam, que são indispensáveis, ele já mencionou, né? Então você tem que acordar de manhã, escovar o dente, aquela coisa toda. Brahma muhurta uttishte swastora kshartamayushaha sharira chintam nirva. A gente já viu esse negócio todo, né? Então agora ele fala, além das práticas que a gente já mencionou, que são absolutamente indispensáveis, você também tem que fazer Vatagnatailam, então com um tailam, um óleo que faz Vatagna, que acaba com Vata, um óleo que apazigua o Vata, Abhyangam, aplicação desse óleo na pele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aplicação de óleo morno na pele, usando um óleo que apazigue o Vata. O capítulo 2, ele mencionou, na verdade o capítulo 1, desculpa, ele mencionou qual é a melhor substância, o melhor remédio para apaziguar o Vata. Vocês lembram? Ele fala Tailam. E o Taila vem da palavra Tila, que significa gergelim. Então, o óleo de gergelim aqui seria o melhor de todos. Tem milhões de óleos medicados e coisas diferentes que a gente pode usar, mas aqui na dúvida, o óleo de gergelim é o melhor Vatagna Tailam. E você deveria usar esse tipo de óleo para fazer Abhyangam, a aplicação de óleo morno na pele. Ele também fala Murdni Tailam, então você também deveria aplicar esse óleo Murdni sobre a cabeça. Então você deveria fazer Abhyangam no corpo inteiro e Murdni Tailam, você deveria aplicar esse óleo sobre a cabeça. Você também deveria fazer Vimardanam. Vimardana significa até gerador, significa também pressionar. É interessante porque a palavra Vimardana, ela sugere um processo que não é gostoso. Ela sugere um processo que até é desconfortável. Então, se você imaginar um shiatsu, uma massagem, tá aqui dentro do conceito de Vimardana. Aqui fica muito claro que existe uma diferença entre Vimardana e Abhyanga. Quando as pessoas falam que Abhyanga é uma massagem ayurvédica, a palavra massagem, para mim, está mal empregada. Você não deveria chamar o Abhyanga de uma massagem ayurvédica. O Abhyanga é uma aplicação de óleo na pele. Então, o Vimardana é uma massagem. Você pega a pessoa e você aperta ela. E esse aperto que você faz na pessoa, esse esfregar também, Vimardana também pode significar esfregar, ele também é recomendado. Quando você faz o Abhyanga, você não está fazendo necessariamente Vimardana. Você normalmente não está fazendo Vimardana. O Abhyanga, ele é uma terapia que é muito usada para apaziguar o Vata, sendo que o Vimardana, quando você aperta, você dá uma apaziguada no Kapha Dosha, mas você agrava um pouquinho o Vata também. Então você tem que entender que existe uma diferença. Quando vocês falam massagem ayurvédica, vocês estão falando muito mais de Vimardana do que de Abhyanga. É um erro de conceito que eu vejo muito as pessoas aplicando. Eu espero que vocês, nerds ayurvédicas, aqui, a partir de agora, não percebe? É algum tipo de luta com outra pessoa, Sardham significa que é junto com mais uma pessoa, e que essa pessoa tem que ser habilidosa na luta. Então, você provavelmente vai dar uma cansada boa nesse processo aí. Quer dizer, o corpo tá cheio de força, você oleia bem o corpo, massageia bem o corpo, e aí manda a brasa e cai na porrada, né? E Padaghatam cha yuktitaha. Então você também deveria fazer Padaghatam,
A palavra pada significa pés. Padagatam é quando a pessoa pisa em cima de você. Então é uma massagem, talvez é um tipo de massagem, mas que ela é muito mais vigorosa do que o Vimardhana e infinitamente mais vigorosa do que o Abhyanga, né? Ela é uma massagem que é feita com uma pessoa pisando em cima de você. A gente percebe muito a utilização disso nas pessoas que até hoje praticam Kalaripayata, então as artes marciais tradicionais indianas, né? Então você faz oleação no corpo, massageia o seu corpo, luta, né, treina alguma coisa bem vigorosa e depois do treino você ainda recebe esse Padagatam. Alguém vai pisar no seu corpo e massagear o seu corpo com os pés, que é um tipo de massagem muito intensa para relaxar a musculatura que você cansou durante o treino de luta, né? Mas toma cuidado, essa pessoa tem que ser yuktitaha, ela tem que ser uma pessoa bem habilidosa. Então não é para você pedir para qualquer pessoa sair pisando em cima de você não, tá? Então o Padagatam, ele tem que ser feito por uma pessoa com habilidade nesse processo, senão ela pode te machucar, né? Fica claro, né? Você deitar no chão e pedir para uma pessoa te pisar não é o recomendado pelo Ayurveda. Então, olha que interessante, ele elabora uma série de modalidades, de práticas que você deveria fazer especificamente no inverno, sempre usando algum tipo de óleo que seja redutor, né, pacificador de Vata, Dosha, o mais básico de todos é o óleo de gergelim, e ele está sugerindo aqui uma rotina logo de manhã, além da rotina que ele já explicou no Dinacharya, uma rotina muito mais ativa de massagem, de aplicação de óleo e de atividade física intensa, de combate. Eu acho muito interessante esse shloka e eu acho que ele é muito pouco comentado, né? Muito pouco trabalhado. E você vê como no inverno ele está sugerindo que a gente seja muito mais ativo, inclusive fisicamente. Esses eram os dois shlokas que eu queria ler com vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Se for qualquer dúvida, deixa nos comentários. E me diz também nos comentários que tipo de luta vocês fazem de manhã, né? Eu entrei numa fase de jiu-jitsu, por exemplo, recentemente, mas eu, desde criancinha, eu sempre fiz judô, kung fu, karatê, capoeira, essas coisas. Então, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu me senti contemplado, né? Porque até então, a sensação que eu tinha era que o Ayurveda proibia as pessoas de fazerem. Pensava que movimento tinha que ser só yoga, Surya Namaskar. E eu adoro o yoga, eu faço yoga desde os 15 anos de idade, mas eu também gosto de atividades que sejam mais intensas e até combativas, né? E quando esse shloka apareceu para mim, logo no início dos meus estudos, eu fiquei bastante feliz, me senti bastante contemplado aqui pelo Ashtanga Hridaya. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso. Bom, então esse eram os jogos que eu queria ler. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. O minutinho de sânscrito hoje vai ser bem suave. Eu só quero passar com vocês uma palavrinha, a palavra yatoktam. E a palavra yatoktam, ela é composta pelos seguintes fonemas, pelas seguintes consoantes e vogais. O ya, Holland, misturado com a curto. O ta, Holland, misturado com o kta, aí, ele é um k misturado com um ta. Os dois Holland, misturado com um a curto e com um ma Holland. Duas coisas que são interessantes dessa palavrinha aí. Primeiro é que quando você mistura um k com o ta, a gente viu nas nossas leituras passadas, quando a gente mistura uma consoante que termina com um traço vertical, você desaparece com o traço vertical e gruda ela direto. No caso do k, ele não termina com o traço vertical, ele termina meio que com um rabichinho, né? Então, a maioria das consoantes que terminam com rabichinho, elas vão simplesmente conectar direto do rabichinho para a próxima consoante. No caso do kta, tem também uma mistura dela que é bastante comum, que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque meu computador não escreve, mas eu vou tentar tirar uma foto de algum lugar da internet só para vocês verem como é. É outra maneira de juntar essas duas consoantes, outra maneira visual. E tem vários livros meus que usam essa maneira. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês como é que juntam um k com o ta, para a gente falar do fato de que existe mais de uma maneira de representar a junção de duas consoantes muitas vezes. O kta é um exemplo disso. Vocês têm que ficar ligados não só para o fato de que quando você mistura duas consoantes existe uma maneira de diagramar diferente do que seria esperado, mas também para o fato de que existem múltiplas maneiras. Eu espero que eu não tenha já perdido a atenção de vocês até aqui e eu espero que isso tenha ficado claro. O kta, ele pode ser escrito de mais de uma maneira diferente. Outra coisa que eu queria bater aqui com vocês é que esse pontinho em cima do kta, ele é um indicativo do ma Holland ou do na Holland no final da palavra. Eu acho que eu já comentei isso com vocês o suficiente
mas acho que não custa comentar. A gente chama ele de bindi informalmente ou de anusvara mais formalmente. Então, quando a palavra tem um pontinho desse no final, ou na verdade quando tem um pontinho desse em cima de qualquer consoante, o que a gente está dizendo é que depois da consoante, no lado direito da consoante, tem um M ou um N Holland. Então, nesse caso, a palavra é yatoktam. Yatoktam. Ela acaba com esse M por causa do pontinho em cima do anusvara. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixem suas dúvidas aqui nos nossos comentários, ou então guardem a sua dúvida e tragam para o nosso grupo de estudos, né? Todo mês a gente faz um grupo de estudos nos Samhitas, e é lá que a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, inclusive em relação ao sânscrito. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje, e esse era o minutinho de sânscrito que eu queria trazer aqui. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima quarta-feira.